Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre os principais reinos bárbaros. Não é um assunto muito comum em prova, mas é bom, é importante a gente fazer essa passagem, né, do colapso do Império Romano para a ascensão dos reinos bárbaros, para depois analisarmos desdobramentos posteriores, futuros, né, na Idade Média. Então temos aqui o reino dos ostrogodos, né, a Península Itálica e parte indo para o leste da Europa. Temos o reino dos visigodos, em parte da Península Ibérica, dos suevos, dos vândalos no norte da África, anglo-saxões, né, na ilha da Bretanha, o principal reino bárbaro, o reino dos francos. Então isso é interessante, né? Com o colapso romano, o colapso romano vai ser, né, aí, então, desmembrado e conquistado por diversos povos bárbaros. Então, com o colapso de Roma, vários povos bárbaros das mais diversas origens passam a disputar as regiões europeias, formando diversos reinos que se transformariam no futuro nos estados modernos. Isso que é importante a gente dar essa olhada, né? Porque os desdobramentos que nós vamos ter nesses reinos bárbaros vão ser importantes até para o mapa político europeu atual. A gente destaca os germanos na Europa Central, os violentos hunos, né, de origem asiática, os vândalos. Os vândalos vão cruzar a Europa e se estabelecer no norte da África, né, uma migração, né, assim, gigantesca. Os suevos, visigodos na Península Ibérica, os anglo-saxões na região que viria a ser a Inglaterra, entre outros, né, uma miríade aí de povos bárbaros. Mas o principal reino bárbaro, pessoal, foi o reino dos francos, onde temos aqui uma pintura do século XIX, retratando a coroação do Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, sendo coroado pelo Papa, né, no ano de 800. É um fato bem importante para a história europeia. Por quê? O reino franco é um dos reinos mais importantes, mais significativos, né, dos reinos bárbaros, e foi de maior duração, se origina na região da Gália, onde hoje é a França, mas nós vamos ver que tem influência enorme, né, na parte da Alemanha e da Itália. Os merovingios formam a primeira dinastia, né, família dos francos aí, que tem como momento-chave a conversão do rei Clovis ao cristianismo em 496, que vai trazer o apoio da igreja. A gente vai falar sobre a Igreja Católica em uma aula posterior, né? A Igreja Católica na Idade Média era a instituição mais forte da Idade Média, a Igreja Católica. E você ter essa associação entre o reino e a igreja nesse momento vai trazer muita força, né, ao reino franco. Em 732, Carlos, ou Charles, né, Carlos Martel, prefeito do palácio, espécie de ministro do rei, consegue deter o avanço árabe na Batalha de Poitiers e obtém grande prestígio. Pessoal, a gente vai ter nossa aula sobre o Islã e a expansão árabe, na Idade Média, e os árabes eles estavam para invadir boa parte da Europa. Eles conseguiram, vão ocupar inclusive a Península Ibérica por 700 anos, e essa é uma batalha-chave, né, da história europeia que vai brecar o avanço, né, do Islã, o avanço da expansão árabe na Europa, né, a batalha liderada, a Batalha de Poitiers, né, vencida pelo Carlos Martel. O filho de Martel, chamado Pepino Breve, ele vai tomar o trono e inicia a dinastia carolíngia, né? Então temos a mudança aí da família que governa, né, os francos. O Pepino vai fortalecer sua relação com a igreja ao vencer o povo lombardo na Itália e doar todas as terras para o Papa. Então há uma aproximação muito grande entre os francos e a igreja, a fortíssima Igreja Católica. O filho de Pepino, Carlos Magno, Charlemagne, é coroado imperador no ano 800, como vimos ali na pintura. O Carlos Magno ele é responsável pelo chamado Renascimento Carolíngio, uma época de florescimento das artes, da música, da escrita. É muito importante para a gente contrabalancear a ideia de Idade Média e Idade das Trevas. Comentamos isso na aula de introdução da Idade Média. Que essa ideia, há um questionamento muito forte hoje de que da Idade Média seria mesmo a Idade das Trevas. Tá? A morte do Carlos Magno vai dividir o Império Franco em 3 partes. Temos a França Ocidental, a maior parte onde hoje é a França, o Reino de Lotário, onde é parte da França atual e a Itália, e a França Oriental, que vai ser parte da Alemanha. Então o Reino Franco é considerado aí um reino-chave para a formação posterior da França, Itália e Alemanha. E é um dos reinos mais importantes aí da Idade Média. A morte do Carlos Magno era comum isso, às vezes a morte de um líder, do imperador, fragmenta todo o seu império, como foi o próprio caso do Alexandre o Grande, né,
na Grécia helenística, né, no período helenístico. Bem, pessoal, então aqui damos uma pincelada, né, sobre um assunto interessante, os reinos bárbaros. Espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos e até a próxima aula.